Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre a principal prova que nós temos nessa experiência humana, que é justamente a prova de conseguir conviver com aquilo que é diferente, ou seja, conviver justamente com todos os seres humanos que são tremendamente diferentes de nós. Antes de começar, então, só lembrando, no final desse mês nós vamos oferecer aqui algumas lives no canal sobre astrologia, espiritualidade, autoconhecimento, autotransformação também. Vou deixar aqui o link na descrição. Então vamos lá. Para falar sobre a convivência, em primeiríssimo lugar, a gente sabe que as pessoas mais próximas, né, aquelas que estão mais justamente próximas, como família, relação afetiva, muitas vezes vizinhos, enfim, as pessoas mais próximas, colegas de trabalho, são aquelas que normalmente ali vão estar as principais provas de convivência. Por quê? Porque justamente, por obviedade, são as que estão mais próximas de nós. E nesse momento, então, que as personalidades elas se aproximam, há justamente essa grande prova, que é a prova de convivência, de conseguir lidar justamente com todas essas energias diferentes que são as personalidades de cada um. Em síntese, no fundo, todo ser humano é um com todos os seres, inclusive com todos os seres humanos. Isso vários mestres do passado já nos deixaram bem claro. Nós temos uma união espiritual com todos os seres e lá no fundo a humanidade é uma só. Existe um espírito único que nos une numa grande fraternidade. Porém, ao redor dessa essência espiritual existe uma personalidade com 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Dependendo da composição desses 4 elementos, nós temos aí as diferentes personalidades que vão conviver com a nossa personalidade também. Então nós temos que, em primeiro lugar, quando falamos de convivência, nós temos que entender que, em primeiríssimo lugar, não é a convivência com os demais. É óbvio que nós temos que trabalhar a convivência com a nossa própria vida interior. Nós temos que trabalhar a convivência com a nossa própria personalidade. Porque se nós não sabemos conviver, se nós não aceitamos e se nós não amamos a nossa personalidade como ela é óbvio que nós não vamos amar, nós não vamos aceitar e nós não vamos saber lidar com aquelas personalidades que estão ao nosso redor e que são diferentes. Pai, mãe, irmãos, possíveis filhos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, chefes, subordinados, colaboradores, enfim. Então nós temos que entender que é uma grande arte essa arte da convivência. E justamente por quê? Porque nós estamos lidando com outras personalidades que são diferentes. Cada ser humano tem um mapa astral, cada ser humano tem uma configuração numerológica, e justamente são essas diferenças que vão, claro, nos conectando, porque se não houvessem diferenças, né, se duas engrenagens não houvessem ali uma diferença entre os seus dentes, não haveria um movimento. No fundo, então, as diferenças em toda a natureza, e claro, na natureza humana, elas têm uma necessidade, elas têm um motivo. E claro, por que certas pessoas chegam até a nossa vida? Por que nós encarnamos numa família específica? É óbvio que existem causas anteriores. Por karma, ou seja, lembrando que o karma na concepção oriental não é um castigo. Karma é uma lei que rege a ação. Existem ações prévias, causas anteriores, que chegam ao resultado, chegam a uma colheita, chegam a uma reação. Então, justamente por karmas de outras vidas, por escolhas que fizemos em outras vidas, por virtudes que despertamos ou por virtudes que não despertamos, pela espiritualidade que desenvolvemos ou não desenvolvemos, pelo amor que despertamos no nosso coração ou não despertamos, a gente vai atraindo certas pessoas para a nossa vida justamente para continuar com esse trabalho de saber conviver com o diferente, para que olhemos para todos os seres e principalmente para os seres humanos, para poder olhar no fundo dos olhos da pessoa e entender que, claro, há uma conexão muito profunda entre todos nós, mas que nós temos que olhar para além da casca, nós temos que olhar para além da cor da pele, nós temos que olhar para além das crenças religiosas, das preferências políticas, nós temos que aprender a olhar para além disso. Então, no fundo, tudo que acontece conosco, claro, é karma, porque tem razões anteriores, tem causas anteriores. E a ideia não é pagar nada, a ideia é sempre de resgate, de aprendizado, de redenção, ou seja, nos redimirmos constantemente na convivência com as pessoas. A ideia é sempre, através da convivência, compreender o outro, mas se compreender. A ideia é aprender com as outras pessoas, mas em primeiríssimo lugar nós temos que olhar para dentro, como falei. Nós temos que aprender a conviver com a nossa própria vida interior. E obviamente, com todas as conversas nos últimos anos que tenho feito com os clientes,
O principal sempre é a questão pai, mãe, irmãos, as situações ali da criança interior, da infância, que vai envolver normalmente os avós, coleguinhas de escola, professores, enfim. É aí que está a conformação da nossa personalidade e essas pessoas, nesse contexto que a gente nasceu, elas vêm trazer toda uma bagagem que nós mesmos trazemos e atraímos certas situações para a nossa vida. É óbvio, tem situações que não são nada agradáveis. Já conversei com muita gente e já ouvi muita história. O principal, quando acontece algo na nossa vida que seja desagradável, é óbvio, nós temos que assimilar e entender qual é o motivo disso, o que isso quer me ensinar, qual é a força espiritual que isso quer despertar na minha vida interior. E esse é sempre o foco dos meus atendimentos, esse é o foco também dos meus cursos, sempre coloco nesse viés, não só da astrologia, da numerologia, mas sempre um viés espiritualista em cima, porque isso é o principal. E sempre lembrando, a convivência então com as pessoas, elas estão aí para despertar o melhor da nossa natureza. As convivências, se elas só estão despertando o pior da nossa natureza, é porque talvez nós estamos fazendo escolhas erradas. E não é a escolha externa, é a escolha interna. Constantemente nós podemos escolher. Ou trazer à tona o nosso lado mais instintivo, ou trazer à tona o melhor, como o amor, a bondade, a compreensão, a paciência. Uma das principais virtudes, talvez, para serem usadas na convivência. Então a ideia é de que quando a gente vai despertando as nossas virtudes, nós vamos entendendo que todas as pessoas que estão ao nosso redor, independentemente se nós vamos ali conviver com ela 1 minuto, ou às vezes 30, 40, 50 anos, todas as pessoas são nossas instrutoras, elas querem nos ensinar algo, mas nós temos que estar abertos a isso, nós temos que estar com uma atitude receptiva, porque se nós estamos sempre numa postura de rigidez, de julgamento, de crítica, de análise constante das pessoas que estão ao nosso redor, a gente não vai conseguir transformar elas nos nossos instrutores. Então, aquelas pessoas que nós temos uma convivência agradável ou aquelas que nós temos uma convivência desagradável, no fundo, essas pessoas estão querendo nos ensinar algo sobre a nossa própria vida interior. Então, o nosso grande desafio nessa grande prova da vida, que é a prova da convivência, é poder aceitar e conviver com as diferenças. E buscar, no fundo, claro, essa união a nível espiritual. E evitar que as personalidades fiquem se enfrentando. Então, fazer com que as diferenças se unam. E, claro, formem essa engrenagem para que a gente possa conviver e possa gerar um laço construtivo com as pessoas, independentemente de quem seja. Claro que uma relação afetiva, que talvez é a relação mais próxima que a gente vai tendo na fase da adolescência, na fase adulta, é aquela que vai mais trazer à tona a nossa criança interior, os nossos processos inconscientes, mas também pode despertar aqueles elementos mais espirituais que nós temos. Então, claro, o ideal é que numa relação afetiva ou qualquer outra relação, o ideal é que essa relação ela vá somando, ela vai despertando melhor. Mas isso depende principalmente de nós. Nós não temos que esperar isso de ninguém. Nós temos que trazer isso de dentro para fora. Então, no fundo, as diferenças elas devem nos unir. Esse é o foco da convivência. E se a nossa convivência, ela está cada vez melhorando com as pessoas que estão ao nosso redor, esse talvez, como já falei várias vezes aqui no canal, é um dos principais indícios de que nós estamos evoluindo. Então, se nós estamos melhorando as relações, nós estamos convivendo melhor com as pessoas, se nós estamos aceitando melhor as pessoas ao nosso redor, esse é um excelente indício de que nós estamos evoluindo. Porque no fundo, todo ser humano, todo, é nosso irmão. Irmão de alma, irmão de espírito. Quer a gente aceite ou não, todos os seres humanos são nossos irmãos. Então esse conceito atemporal de unidade, de fraternidade, de família humana, que várias tradições já falaram, vários mestres já falaram, isso é uma coisa que a gente pode aplicar, claro, na nossa vida atual e no nosso contexto atual de vida, que é um contexto hoje, infelizmente, ainda de muito enfrentamento, de muita separatividade, onde se enfatiza aquilo que nos separa, onde se enfatiza aquilo que nos divide. E, claro, as pessoas acabam se deixando serem manipuladas por essas intenções de separatividade. Então as pessoas acabam caindo nessas armadilhas e, claro, dificultando ainda mais a convivência dentro da família humana, que é a família, que é a humanidade.
Então, no fundo, o que é que nós temos que fazer? Nos aceitar. Quando a gente se aceita, a gente vai aceitando os demais. Quando a gente se compreende, a gente vai compreendendo os demais. E se nós conseguíssemos olhar para todas as pessoas, todas, e buscar ali o melhor, buscar conhecer aquela pessoa em profundidade e buscar o bom que há naquela pessoa, seja ela quem for, seja uma pessoa que nós tenhamos uma relação agradável ou desagradável, se a gente buscar o melhor naquela pessoa, aquela pessoa momentaneamente vai se tornar a nossa mestra, ou seja, essa pessoa vai se tornar um mestre para nós. Ela vai nos ensinar algo. Porque no fundo, todo ser humano tem algo de bom. E se nós não conseguimos enxergar, é óbvio, é porque nós não estamos conseguindo enxergar o bom que há em nós. Esse é o grande ponto. Como sempre, deixe seu like se você gostou dessas reflexões. Lembrando, link aqui na descrição, uma série de lives aqui no canal no final de novembro. Astrologia, espiritualidade, autoconhecimento, autotransformação, o foco nessa busca e nesse viés espiritual. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva. E, como sempre, até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos.